Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, no capítulo de número 7. Gênesis capítulo 7, apenas o primeiro versículo. Depois nós vamos ler também Hebreus capítulo 11, versículo 7. Primeiro Gênesis capítulo 7, versículo 1, e Hebreus capítulo 11, versículo 7. Amém, irmãos? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto, justo diante de mim. Onde, irmãos? Vamos repetir? Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto, justo diante de mim, nesta geração. Guarde esse texto e abra a sua Bíblia agora em Hebreus capítulo 11, versículo de número 7. Quando eu parar, os irmãos, por gentileza, falem a palavra seguinte, para que nós possamos entender a respeito do culto dessa noite. Versículo 7 diz assim: Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua preparou a arca, pela qual e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Vamos orar nesse momento, irmãos, rogando ao Senhor que Ele possa nos direcionar nessa mensagem dessa noite, em nome de Jesus. Querido Deus, aprove ao Senhor em sua graça e poder infinito, Senhor, nos conceder essa oportunidade de estarmos aqui na tua casa, Senhor, para podermos falar a respeito das grandes coisas que o Senhor tem feito na face da terra. Quero crer, ó Pai, que o mesmo Espírito que tem operado aqui nesse lugar há de operar uma vez mais nessa noite, Senhor, para que essa palavra tenha livre curso e encontre abrigo no coração de cada um dos ouvintes. Desejamos, ó Pai, estarmos na condição de veículos transmissores do alimento que o Senhor tem para entregar ao teu povo nessa noite. A começar por mim, ó Pai, eu suplico que dos altos céus possa descer uma sabedoria que possa me conduzir e o coração do teu povo receba esta palavra e seja abençoado em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, quando nós recebemos esse convite e prestamos atenção no tema, relacionado à prosperidade na família, nós tivemos uma avaliação, uma interpretação semelhante ao que foi dito aqui pelo pastor Elton, com relação à prosperidade. Quando falamos em prosperidade, não olhamos somente o âmbito de uma resposta material. Quando falamos em prosperidade, falamos em várias áreas da nossa vida. Na relação familiar, na relação conjugal, na relação dentro da igreja do Senhor, na relação com a sociedade, na relação com o reino e na relação com cada um de nós. Quando falamos em prosperidade, irmãos, podemos dizer também que livramentos da parte de Deus são uma demonstração de que Deus também tem agido de uma forma muito especial na nossa vida. Muitos olham prosperidade apenas no âmbito material, até comparecem às igrejas, acreditando que participando de uma campanha que direcione para esse tipo de visão, as pessoas serão abençoadas monetariamente falando. É claro que isso também faz parte do contexto da palavra de Deus, mas não podemos esquecer que Deus tem muito mais do que isso para dar para cada um de nós. Quando falamos a respeito de prosperidade, irmãos, a abrangência do projeto, do propósito de Deus é bem além da nossa compreensão. Então, quando o pastor Elton nos deu esse tema, Deus então preparou no nosso coração uma mensagem que tem por título: a prosperidade da família vem pela
obediência. Podemos centralizar, irmãos, inúmeras situações, inúmeras demonstrações de resposta de Deus para as nossas vidas, para o nosso ministério, para cada ocasião que Deus preparou para cada um de nós. Nós temos visto que a resposta de Deus tem vindo através da nossa obediência. Nós temos visto, irmãos, que a palavra de Deus, como a maior revelação para a igreja do Senhor, ela tem mostrado para nós, desde o Gênesis até o Apocalipse, que a obediência tem gerado resultados, prosperidade na vida de cada crente que tem obedecido ao Senhor através da sua palavra. No texto que nós lemos nessa noite, nós observamos um homem de nome Noé, que ele recebeu da parte de Deus uma visão, um projeto, um propósito de construir uma arca. Nessa visão, irmãos, uma visão bem diferente daquela que nós temos recebido na época atual, porque diz o texto que nós lemos, que depois disse o Senhor, depois do quê? Porque Deus já havia falado com Noé a respeito da construção dessa arca, Noé já tinha conhecimento desse projeto de Deus, e eu quero dizer para os irmãos nessa noite, que Deus, na verdade, irmãos, Ele nunca esquece. Deus, na verdade, sempre tem guardado em sua mente aquilo que Ele quer realizar através de cada um de nós, aquilo que Ele quer fazer através da vida de cada um de nós. E assim aconteceu com Noé. Deus tendo esse plano na vida de Noé, nós observamos que essa própria arca, como muitos pregadores costumam dizer, ela na verdade simboliza o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, uma oportunidade que o ser humano, que a humanidade teve naquela época para ter toda a sua família salva, as pessoas, é a mesma oportunidade que a humanidade tem tido na época atual para salvar a sua casa, salvar a sua vida e salvar a sua família. Noé, quando recebeu essa visão de Deus, irmãos, diz a Bíblia, que ainda não havia chovido sobre a terra. E eu fico pensando, irmãos, como crer se aquele homem nunca tinha visto chover sobre a terra? Como crer se ele ouviu a voz de Deus, mas ainda não tinha tido uma íntima comunhão com Deus? Ele ainda não conhecia Deus na sua profundidade, na sua grandeza. Ou seja, ele poderia dizer assim, mas será que essa voz, na verdade, é uma voz de Deus? Será que, na verdade, quem está falando comigo é Deus? Será que essa ideia, esse projeto é, na verdade, um projeto de Deus? Noé, queridos irmãos, então entendendo que aquela voz era verdadeiramente a voz de Deus, ele então começa a construir aquela arca. Trazendo para as famílias na época atual, irmãos, nós podemos também afirmar que Deus também tem dito grandes coisas para cada um de nós. Deus tem feito preciosas promessas para as nossas famílias. As famílias hoje em dia estão sendo bombardeadas pelos enganos do adversário. Temos ouvido falar dessa PL 122, temos ouvido falar do movimento que vem acontecendo no Brasil entre os evangélicos, no intuito de orar, no intuito de trabalhar, no intuito de buscar em Deus uma resposta, para que a igreja do Senhor continue pregando a verdade, para que a igreja do Senhor continue sendo um luzeiro nessa terra, para que a igreja do Senhor possa triunfar contra todas as hostes espirituais da maldade. Ou seja, o plano de Deus, na verdade, tem sido esse. E o inimigo tem trabalhado, irmãos, para confundir. O inimigo tem trabalhado para tirar o foco das pessoas em relação aos projetos que Deus tem preparado para cada um de nós. Esse texto, ele fala muito poderosamente ao meu coração. Porque hoje em dia, nós esperamos a chuva cair, nós esperamos o problema chegar, nós esperamos a enfermidade entrar pela porta da nossa casa, para que então nós possamos cumprir aquilo que Deus tem determinado para nós. Noé foi diferente, irmãos. Não foi preciso cair o primeiro pingo de chuva para que ele começasse a construir a arca. Há momentos, irmãos, que a prevenção é algo extremamente importante quando nós falamos a respeito de família. E as famílias hoje têm sofrido, irmãos, de uma forma tão grandiosa, porque o inimigo tem entrado, o inimigo tem colocado as suas garras, o inimigo tem confundido a mente das pessoas, o inimigo tem afastado as pessoas de Deus,
o inimigo tem distanciado o amor entre as pessoas dentro da própria casa. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, nessa noite, antes do problema chegar, já comece a construir o reparo, o conserto, a bênção para a sua casa. Porque quando o inimigo tentar chegar, você já vai estar abrigado contra toda e qualquer artimanha do adversário. Noé foi um homem, irmãos, que em relação aos seus contemporâneos, ele pregou para muitas pessoas. E eu pergunto para os irmãos, quantas almas que Noé ganhou? Dos seus contemporâneos? Nenhuma. Mas em compensação não perdeu nenhuma da sua casa. Não perdeu ninguém da sua família. Não deixou de fazer aquilo que Deus havia determinado para ele. Não deixou de cumprir, aleluia, aquele projeto que Deus havia colocado sob a responsabilidade dele. Ou seja, queridos, não deixou de pregar, não deixou de anunciar, não deixou de falar que o dilúvio viria. O grande problema hoje, irmão, sabe qual é? É que o dilúvio tem chegado e tem pego muitas pessoas de surpresa. O problema hoje, irmãos, é que a chuva tem chegado e tem pego muitas pessoas de surpresa. Mas louvado seja o nome do Senhor, que quando o dilúvio chegou, quando a chuva, o volume das águas subiram, Noé e sua família estavam guardados ali dentro daquela arca. Estavam protegidos ali dentro daquela arca. E eu quero te dizer, meu irmão, que a maior prosperidade que pode acontecer dentro da nossa casa, dentro da nossa família, em relação ao reino de Deus, é quando nós obedecemos a sua vontade, seu querido. Não adianta, irmãos, nós esperarmos, aguardarmos milagres da parte de Deus, aguardarmos respostas da parte de Deus, até mesmo revelações oriundas de pessoas, quando na verdade nós não obedecemos a palavra de Deus. A Bíblia, na verdade, ela é a nossa regra de fé. A Bíblia é, na verdade, irmãos, a bússola que nos conduz ao caminho da salvação. Deus está dizendo para você nessa noite, se você quer ver prosperidade na tua casa, obedeça ao Senhor. Hoje, um dos grandes problemas que tem assolado as famílias e que tem gerado muita dificuldade na apacentação pastoral é essa questão das pessoas não obedecerem a Deus, não estarem convictas daquilo que a palavra de Deus tem revelado aos nossos corações. Ou seja, irmãos, estão deixando o dilúvio adentrar pelas portas da casa. É desentendimento dia após dia. Com licença da expressão, irmãos, é palavrão desde o primeiro dia da manhã até o último momento da noite. Primeiro momento da manhã até o último da noite. Eu moro, irmãos, tenho alguns vizinhos próximos da minha casa que mudaram para lá aproximadamente 6 meses. E durante o dia inteiro, irmãos, o que mais nós ouvimos são palavras torpes. Mas eu tenho orado ao Senhor para que o Senhor salve aquela casa. Eu tenho orado ao Senhor para que o Senhor transforme aqueles corações. Eu tenho orado ao Senhor para que, em vez de palavras torpes, aqueles lábios possam louvar e engrandecer o santo nome do Senhor. Quero dizer para você nessa noite, entenda o amor de Deus em favor da sua família. Jesus tipificando aquela arca. Eu quero dizer e perguntar para você nessa noite, será que verdadeiramente Jesus tem tido lugar dentro dos nossos lares? Será que verdadeiramente Jesus tem dado direcionamento para o contexto da nossa família? Será que nós temos feito tudo de acordo com a vontade de Deus para as nossas casas? Será que nós temos agido assim, irmãos? Será que na verdade Jesus tem sido a nossa arca? Que quando o perigo chega, quando o pecado se aproxima, quando a dificuldade chega diante de nós, nós adentramos pela porta da arca e ali somos protegidos, ali somos guardados, ali somos isentos do temporal. Será que verdadeiramente, irmãos, as nossas casas, os nossos lares têm sido casa de Deus? Será, irmãos? Será que verdadeiramente Jesus tem adentrado pela porta da nossa casa durante todo o dia?
Será que Jesus tem tido lugar no nosso quarto? Será que Jesus tem tido lugar na nossa sala? Será que Jesus tem tido lugar na nossa cozinha, no nosso banheiro? Ou será que nós separamos parte da nossa casa para Jesus entrar e em algumas outras nós fechamos a porta para que Ele não tenha acesso? Digo para você nessa noite, meu irmão, minha irmã, Jesus é esta arca da salvação, que simboliza proteção, que simboliza refúgio na hora do perigo, porque há de vir, irmão, já está acontecendo um grande dilúvio de pecaminosidade na sociedade, mas eu quero dizer para vocês que a arca chamada Jesus está com a porta aberta, aleluia, e nós já adentramos por essa porta, nós estamos protegidos, nós estamos selados, nós estamos guardados e nós estamos ricamente abençoados pelo Senhor. Noé recebeu essa visão de Deus, irmãos. Ele poderia questionar, mas ele não questionou, ele colocou em prática. Ele poderia dizer: Senhor, como construir uma arca? Eu nunca fiz isso. Imagine, pastor Cornélio, pastor Léo, fazer alguma coisa, um empreendimento, um projeto que nós nunca tivéssemos feito, sem saber como fazer. Ele foi lá e se jogou nas mãos de Deus, se colocou nas mãos de Deus como instrumento, como veículo, e Deus começou a dar o direcionamento para ele. E graças a Deus que a família foi entrando dentro daquela arca. E Noé foi tão sábio, irmãos, que nós podemos contar que entrou dentro daquela arca pai, mãe, filhos e mais o que, irmãos? Noras e principalmente sogra. Até sogra entrou na arca. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus e obedecendo aos grandes projetos de Deus para a nossa vida, todos aqueles que convivem conosco são abençoados pelo Senhor. Até aqueles que não são crentes ainda, que não tiveram uma experiência com Deus. Aleluia! Quando você ora, Deus faz coisas grandes na vida deles. Deus restaura, Deus levanta, Deus abençoa, Deus põe de pé aquele que está caído. E eles adentraram, irmãos, por aquela arca, por aquela porta. E eu fico imaginando ali no meio de toda aquela situação, sem saber o que estava acontecendo do lado de fora. Graças a Deus, irmãos, eles estavam guardados. Graças a Deus eles estavam isentos no dilúvio. Graças a Deus eles estavam isentos do temporal, porque entraram na arca. E eu digo para você nessa noite: entre na arca chamada Jesus. Mas você só vai entrar através da obediência. Um pastor antigo, amigo nosso, ele sempre dizia, eu guardei também comigo, que o alfabeto do cristão, ele começa com a letra O. O-B-D-C. E isto tem gerado prosperidade nas nossas casas. O pastor Elton veio de um outro estado, eu vim também. A questão da obediência a Deus gera prosperidade na nossa vida. Porque se porventura não houvéssemos atendido o convite de Deus, a ordem de Deus, o direcionamento de Deus, nada aconteceria na nossa vida. Mas não estou falando apenas prosperidade no âmbito material, ainda que isso seja importante e oportuno. Mas eu quero dizer para os irmãos que Deus gerou oportunidade de cura. Deus gerou oportunidades de bênçãos. Como a minha filha mais nova, que nasceu com praticamente 6 meses e meio de gestação, com 1,5 kg aproximadamente, ficou 10 meses na UTI, ali do Hospital Santa Casa da Misericórdia, aqui mesmo em Vitória. 10 dias, né? Eu falei o quê? 10 dias. Foi só para ver se o irmão estava tenso. Mas foi 10 dias, irmãos, de luta, indo ali todos os dias. E eu olhando pelo vidro, chorando, situações difíceis. A doutora havia dito para mim, você tem que escolher uma das duas.
E eu falei, eu quero as duas, porque Deus falou que me daria as duas. E 10 dias depois, no dia 25 de dezembro, no dia de Natal, eu recebi o presente. Ana Kelly foi para casa. Hoje está com 11 anos, adorando, exaltando e glorificando o santo nome